Continuando então nosso estudo da Epístola de Tiago, vocês podem abrir em suas Bíblias na carta de Tiago. Vou apenas fazer, enquanto vocês abrem, uma breve recapitulação daquilo que nós já estudamos em 2 domingos, porque o assunto aqui vai seguir Vamos precisar desse entendimento do que vimos para compreender aquilo que Tiago quer nos dizer hoje. Então nós vimos anteriormente que Tiago, aqui dos versículos 1 até o versículo 12, falou a respeito das provações. Nós vimos que Tiago ele escreveu para um povo judeu que tinha se convertido ao cristianismo e que estava passando por diversos tipos de provações. Tiago diz que por várias provações. E essas provações incluíam perseguições políticas, perseguições de nível social e entre tantos outros problemas, né? E nós vimos que Tiago diz para eles, para aquele povo, que eles deveriam passar por essa provação com alegria, sabendo que Deus trabalha em nosso caráter através dessa circunstância, né? Que Deus, através de provações, Ele testa a nossa fé e Ele nos trabalha em nós a maturidade necessária para que a gente venha a ser cristãos perfeitos, ele diz, cristãos maduros. Tiago também cita nesses versículos a questão dos pobres que sofriam perseguição, dos ricos, que eles deveriam se alegrar em poder ser chamados de filhos de Deus, que eles deviam se alegrar nas suas riquezas de nível espiritual e que essas riquezas espirituais deveriam ter muito mais valor do que qualquer outra riqueza que a gente possa ter aqui na terra. E ele também faz um alerta aos ricos, dizendo que o rico, que ele deveria se humilhar na sua insignificância. E faz uma comparação da flor que está no campo e é queimada constantemente toda vez que o sol aparece, até que murcha definitivamente. Então ele faz uma comparação do rico com a fragilidade de uma flor, que em pouco tempo se vai e toda a sua beleza vai junto. E Tiago agora ele vai sair um pouco desse assunto das provações e vai entrar no assunto das tentações. É muito comum, irmãos, em momentos de dificuldade, como aquele povo estava sofrendo, a gente ficar suscetível a situações que possam nos levar a pecar. Por exemplo, você está desempregado, mas você tem uma família para sustentar. Você não está recebendo mais nenhum centavo já faz algum tempo. Mas a sua família precisa se alimentar, você precisa trazer o dinheiro, você precisa pagar a conta da luz, você precisa pagar o colégio dos seus filhos, enfim. Certamente nessa circunstância, você acaba sendo tentado a fazer coisas que não convêm. Como, por exemplo, você pode pensar até mesmo em ter que roubar para conseguir o que você precisa para a sua família. Você pode pensar em ter um trabalho do tipo: eu vou fazer um contrabando, vou pegar mercadoria sem nota fiscal, vou tentar vender aqui, vou vender acolá, para ter o dinheiro. Você é tentado a fazer coisas que você sabe que é errado e que é contra a lei. E muito provavelmente, aqueles destinatários dessa carta estavam passando por situações desse tipo, do nível de que está passando por perseguição por serem cristãos, e eram tentados a negar sua fé por conta da morte que era imposta aos cristãos. Então eles estavam, além das provações, agora enfrentando o perigo das tentações. E é isso que Tiago vai trabalhar aqui, do texto que a gente vai ler hoje, que é o capítulo 1, dos versículos de 13 a 15. Então Tiago vai justamente explicar que existe uma grande diferença entre esses dois temas que ele tratou anteriormente, que ele vai tratar agora. E que a gente precisa compreendê-los muito bem para não cometer o maior erro de todos, que é quando a gente permite que o pecado reine em nossas vidas. Então vamos ler o texto de Tiago, capítulo 1, dos versículos de 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos orar, irmãos. Amado soberano Deus,
Temos diante de nós, Senhor, mais um texto, mais uma porção da Tua Santa Escritura, Pai. Nos ajuda aqui, diante da nossa incapacidade, a compreender esse texto e podemos tentar aplicá-lo às nossas vidas de maneira que realmente venha a frutificar e que venha fazer diferença para todos nós aqui essa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, sempre que uma criança nasce, é um momento de imensa alegria. É um momento de felicidade, é fruto de um relacionamento amoroso do pai e da mãe, né? E o filho, na Bíblia, eles estão tratados como um presente de Deus para nós, né? O filho, ele muda a rotina do casal, ele muda a rotina da casa. O filho, ele muda e alegra até mesmo a rotina de uma igreja, né? A gente vê aqui a vinda do pequeno João, nós vemos o pequeno Estevão quando está aqui, eles alegram todo mundo, né? É um motivo de alegria os filhos. E nós temos aqui nesse texto a história de um relacionamento. E desse relacionamento é gerado um filho. Mas esse filho aqui do texto, ele não traz nenhum tipo de alegria. Pelo contrário, Tiago nos diz que esse filho, a partir do momento que ele atingir a sua maturidade, ele vai gerar a morte. E quem seria esse filho? O pecado. O pecado. Então vamos ver o que Tiago tem a nos ensinar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, Tiago diz que deste relacionamento, onde o pecado é gerado, Deus não faz parte. Versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, irmãos, como já vimos, como eu já falei, as várias dificuldades, as várias aflições enfrentadas pelos cristãos, elas podem produzir, e é isso que Tiago nos ensina no texto anterior, perfeição espiritual. Vai produzir maturidade e vai nos levar à recompensa de Deus, que Tiago chama na sua carta de a coroa da vida, ou a vida eterna, diretamente falando. Se a gente perseverar na fé em meio às provações, nós receberemos esse prêmio, que é a vida eterna. Contudo, essas provações, elas podem causar um efeito nocivo, se forem encaradas de uma maneira errada. Se a gente encarar as provações de forma errada. Tiago declara aqui que uma dessas atitudes é de culpar a Deus pelo fascínio do pecado, que pode vir acompanhadas nas provações. Nós temos na Bíblia diversos exemplos onde Deus testa seu povo no sentido de colocá-lo em situações que obrigam ele a tomar uma decisão de obedecer ou não a Deus. E ali Deus testa a fé do seu povo. Por exemplo, Deus colocou Abraão à prova quando ele ordena que ele sacrificasse Isaque em obediência a ele. É uma grande provação. E nessas horas, Abraão se viu tentado a obedecer ou não a Deus, num momento de intensa dificuldade para ele. A tendência de culpar a Deus pela tentação e, consequentemente, se desculpar diante da queda, se desculpar diante do meu erro nessas horas, era um problema deste povo aqui. Porque esse povo era um povo que enfatizava muito a soberania de Deus. Se a tentação vem de Deus, como vamos resistir a ela? Eu sei que parece até meio incomum, porque na nossa época é difícil, na nossa realidade evangélica, algum lugar que sofra esse problema de valorizar demais a soberania de Deus. Nós sabemos que hoje no mundo evangélico se valoriza demais a responsabilidade do homem, né? Que o homem precisa fazer, que o homem tem que aceitar a Cristo, que o homem tem que buscar fazer isso e aquilo, o homem busque vitória, busque isso, busque tantas coisas. Talvez ainda possa acontecer em igrejas com uma doutrina mais calvinista, como a nossa. A nossa igreja costuma salientar muito a soberania de Deus. Nós cantamos agora há pouco, tu és soberano sobre a terra. Então, isso, até a palavra soberania, eu acho que perdeu um pouco do significado, né?
Hoje você fala Deus é soberano, todos concordam que Deus é soberano, pelo menos no nosso meio cristão. Mas Deus é soberano em tudo? Aí há discordância. Não, mas tem a parte nossa, tem a nossa responsabilidade. Tem a nossa responsabilidade. É muito bom que uma igreja que passe por esse problema, digamos assim, de enfatizar demais a soberania de Deus, que ela comece a ensinar sobre a responsabilidade do homem. E vice-versa. Que uma igreja que valoriza demais a responsabilidade humana, que ela comece a aprender sobre soberania. A gente precisa ter um equilíbrio sobre isso. Mas no contexto aqui de Tiago, como era uma igreja, nós estamos falando do início da era cristã, né? Nós estamos falando do início da igreja, do começo de tudo. Eles tinham uma plena consciência de que Deus era soberano, que Deus estava no controle de tudo. Então isso podia fazer, e era o que estava acontecendo, eles estavam pensando do tipo, mas se Deus controla tudo, essa tentação que está vindo, como que eu vou resistir a ela? Como que eu vou resistir se Deus está botando isso na minha vida? Mas a última parte do verso 13 nos apresenta a razão pela qual a gente não deve culpar a Deus pela tentação. Que diz ali, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. O que isso quer dizer? Uma vez que Deus ele não é suscetível a desejar o mal, ele não pode ser visto como alguém que está desejando ver o mal para nós. Isso é incompatível com o caráter de Deus. Nós temos uma grande tendência, irmãos, de culpar a Deus pelo nosso próprio pecado. Você pode até achar que não, mas eu vou dar um exemplo de como isso é verdadeiro e de como isso é antigo na raça humana. Vamos voltar lá para o Jardim do Éden, quando Deus confronta o homem do seu pecado. O que o homem diz a Deus logo depois que ele peca e é confrontado por Deus? Ele diz assim em Gênesis 3:12, então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O que Adão está dizendo para Deus? A mulher que tu me deu, que fez todo esse estrago. De quem era a culpa para Adão? Se livrando da culpa, né? Colocando a culpa nos outros. Nós, como filhos e filhas de Adão, a gente continua até hoje nos caminhos do Pai. Até hoje nós continuamos assim. Nós tentamos sempre justificar nossas falhas, usando desculpas do tipo, mas as circunstâncias me levaram a fazer isso. Estava tudo muito difícil, eu precisei fazer isso. Ou, mas Deus sabe que eu não fiz por mal. Deus conhece os meus sentimentos, Deus sabe que não era a minha intenção. Ou ainda, mas Deus não é amor, Deus não deseja que a gente seja feliz. Eu estou buscando ser feliz, eu estou buscando a minha felicidade. E assim por diante. A verdade é que nós tentamos de todas as formas nos conformarmos com os nossos pecados. Nós tentamos deixar esses nossos pequenos ídolos queridos, que ainda moram nos nossos corações, presentes ali. E a gente arruma desculpa para mantê-los. A gente arruma desculpa para adorar o conforto. Nós arrumamos desculpa para amar o dinheiro. Nós arrumamos desculpa para cobiçar. Entre tantos outros pecados que a gente conserva ainda no nosso dia a dia. O exemplo bíblico disso também a gente pode encontrar na história de Jó. Quando Jó já tinha perdido tudo, os seus bens, seus filhos, sua integridade física, a única coisa que ele não tinha perdido era sua esposa, né? E o que ela disse para ele? Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Foi isso que ela disse para ele. Em outras palavras, coloca logo a culpa no teu Deus e morre. Amaldiçoa ele. Foi ele que está te fazendo passar por tudo isso. Então culpa ele de uma vez e termina com a sua vida. Mas Jó não caiu nesse erro, né? Pelo contrário, Jó nos deixa uma lição preciosa. Ele disse para ela, em Jó 2:10,
como fala qualquer doida, fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? É a lição que Jó nos diz. Receberemos só a parte boa e vamos ignorar quando a gente está passando por dificuldade, que Deus está nos fazendo nos tornar maduros? Não. Irmãos, quando a gente coloca a culpa em Deus, nós caímos no erro que muitos acabam tropeçando, que é atribuir a Deus a autoria do mal. A questão da origem do mal é uma questão muito ampla e é extremamente debatida. Não há como a gente discutir isso numa pregação. Isso é tema para conferência, tema para muito estudo. E a gente pode não ter a resposta para essa pergunta. Da onde, então, surgiu o mal? Mas a gente sabe da onde ele não veio com certeza. E da onde ele não veio é da parte de Deus. Isso a gente tem certeza. O que podemos afirmar é que Deus, mesmo tendo decretado tudo o que existe e tendo ordenado todos os eventos desse mundo, e isso significa que Deus é soberano, Ele ordenou todas as coisas. Ele fez de tal maneira a manter o homem responsável pelos seus atos. De tal forma que Ele, Deus, nunca é o responsável pelo mal ou pelo pecado. Esse é o nosso Deus soberano. Quando a gente encontra em Deus um alvo para jogar a nossa culpa, a gente se afasta ainda mais da única forma de recebermos perdão pelos pecados, que é o arrependimento. Se a gente não consegue reconhecer o nosso erro, nós não conseguiremos nos arrepender dele. E sem arrependimento, não há perdão. Quando você busca justificativas, você está cada vez mais distante de se arrepender. Quando a gente culpa a Deus, a gente também passa a conhecer o nosso orgulho no maior nível possível. Uma frase de um pastor americano que eu li no livro Humildade, da editora Fiel. Ele diz que se a gente pudesse raspar cada pecado da nossa vida, a gente encontraria ali embaixo o orgulho. Se cada pecado nós pudéssemos raspar, por baixo nós veríamos que tem orgulho em cada um deles. Jonathan Edwards também dizia algo muito semelhante. Ele diz que toda pessoa defensiva é extremamente orgulhosa. Toda aquela pessoa que arruma desculpa para os seus erros é porque, no fundo, é o orgulho em pessoa. Nós, seres humanos, nós temos uma imensa dificuldade em lidar com críticas. É ou não é verdade? Quando somos criticados, não é doído, não é ruim receber uma crítica, aquilo não remói. Por quê? Por causa do nosso orgulho. Unicamente por causa do nosso orgulho. Só que isso, irmãos, é ainda muito mais difícil quando você sabe que tem que prestar contas da sua vida. O orgulho fala ainda mais alto para o ser humano quando ele descobre que um dia ele vai prestar conta dos seus atos para alguém superior a ele. É isso que o Evangelho traz para o homem mortal, o homem, o ímpio. Como que eu vou prestar contas da minha vida? Eu não preciso prestar contas para ninguém. E aí a Bíblia nos ensina que sim, que todos irão prestar contas da sua vida. Isso nos leva a realmente, o orgulho se aflora. Ou você se humilha a ponto de, puxa, olha só, o que eu estou fazendo na minha vida? Ou o orgulho diz, isso é bobagem, eu rejeito totalmente isso. Quem manda na minha vida sou eu, e eu não preciso prestar contas a ninguém. E a Bíblia diz que a gente deve buscar essa humildade, em contraste com o orgulho, essa humildade bíblica. E a humildade da Bíblia não é a humildade de ser pobre ou ser com classe social mais baixa. A humildade da Bíblia é uma submissão e uma obediência à palavra de Deus. Então, irmãos,
Não culpe aquele que é o único capaz de resolver o seu maior problema, que é o pecado. Nunca culpe a Deus por isso. Deus não tem parte no pecado. Em segundo lugar, este relacionamento nasce dos nossos próprios desejos. Vamos ler no versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Aqui Tiago identifica a origem das tentações. Ninguém é tentado por Deus, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. E não há exceção para essa verdade, irmãos. O interessante aqui é que Tiago, ele não menciona o contexto e a atuação de Satanás. Não sei se vocês repararam isso na leitura do texto, não chamou atenção. Como assim? E Satanás? Não é o tentador, né? Mas nós vamos ver Tiago ensinando que o crente deve resistir sim às tentações do diabo, lá no capítulo 4. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver que Tiago fala que nós vamos ser tentados por Satanás. Mas, tendo em vista aqui que Tiago não cita isso, e não cita isso de maneira proposital, isso nos leva a quê? Que ele deseja colocar de forma muito enfática, muito destacada, que a tentação se origina em nós mesmos. Ele diz claramente que nós somos os responsáveis pelo pecado que nós cometemos. É isso que ele quer enfatizar. Tiago, ele parece pensar aqui na tendência natural e inata que a gente nasce em direção ao pecado, a nossa inclinação para isso. A tentação brota desse impulso maligno, quando esta, como diz ali no texto, o atrai e seduz. Quando a tentação atrai e seduz o homem. O primeiro verbo aqui, o atrai, tem o sentido de alguma coisa arrastada pela força. Enquanto o verbo seduz sugere a atração exercida por uma isca. Então é como, o que Tiago está querendo dizer, é mais ou menos como um anzol e a sua isca. A primeira, a presa é atraída e depois ela é arrastada, não é assim que funciona? Se a atração superficial da cobiça não sofrer nenhum tipo de resistência, a pessoa vai acabar fisgada. Vai acabar incapaz de fugir dali. Quero de novo salientar aqui a omissão que Tiago faz a Satanás. Ele não diz que Satanás é o tentador, ou que as tentações nós sofremos por parte dele. O propósito de Tiago aqui nesse texto é acentuar a responsabilidade individual pelo pecado. Eu li num livro a seguinte frase, que até mesmo as sugestões do diabo não representam perigo, antes que elas se tornem nossas. Então, o que esse autor quer dizer? Que até mesmo aquilo que o demônio nos tenta, Satanás nos tenta, ele não representa perigo nenhum, até que aquilo nos atraia, até que aquilo faça sentido para nós, e que tenha a nossa atenção. Então, aquela ideia de que tudo é do diabo. Não, aconteceu uma coisa ruim, foi o diabo. Tropeçou numa pedra na rua, foi o diabo que botou essa pedra no meu caminho. Tudo é culpa do diabo. Tiago está dizendo que não, a culpa é sua. Não põe a culpa no diabo. Em primeiro lugar, se você pecou, a responsabilidade é sua. E vamos pegar um exemplo bíblico aqui. Vamos lá para gente, vamos ler esse texto lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Mantenha o dedinho aí, Tiago. Nós vamos lá ler junto esse texto. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vejam como tudo faz sentido o que Tiago está dizendo em relação à tentação quando a gente lê a queda aqui do homem. Capítulo 3, versículo 6. Diz ali: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Olhem como é claro que o Tiago queria alertar sobre a tentação com o uso dos dois verbos atrair e seduzir. Ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar.
era atraente aos olhos. O fruto chamou a atenção dela. O fruto teve a atenção dela. Eva se sentiu atraída. Mas não é só por vontade de comer aquela fruta, mas por tudo aquilo que envolvia comer do fruto. O ter discernimento, ter conhecimento como Deus, né? Claro que a gente sabe que nesse caso houve sim uma tentação enganosa imposta por Satanás. A gente conhece esse texto. Mas fica claro que a atração, ela teve origem em Eva. Aquilo foi originado do coração de Eva. Ela possuía o desejo de obter do fruto daquela árvore. A atração nasceu no interior da mulher. Exatamente o ponto que Tiago quer enfatizar nesse texto. E apenas um adendo aqui, irmãos, algo que eu acho extremamente interessante sobre esse texto de Gênesis, que tem a ver com a tentação imposta por Satanás. No versículo 4 aí, desse capítulo 13 de Gênesis, a serpente disse que se eles comessem do fruto, seriam como Deus. E como é interessante a maneira que quando a tentação acha lugar na nossa vida, quando nós somos de fato atraídos por a tentação, ela nos cega a tal ponto de nós não enxergarmos mais um palmo na nossa frente. Por quê? Porque Adão e Eva já eram como Deus. O homem foi criado como? A imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva já eram como Deus. E aí vem a cobiça de ser, né? Eles nem se deram conta, aquilo cegou ela de tal forma. Por quê? Porque o homem se torna diferente de Deus quando eles pecam. Quando o homem pecou, ele se tornou diferente de Deus. Ele tem pecado, Deus não tem. Até então, eles eram como Deus, sem pecado e feitos à imagem e semelhança de Deus. E é isso que ocorre quando a tentação nos atrai e seduz. Nós não enxergamos mais nada na nossa frente, aquilo toma lugar da nossa mente. Vejamos o segundo verbo de seduzir aqui nesse texto de Gênesis. A árvore era agradável ao paladar, atraente aos olhos e também desejável para dela se obter discernimento. O desejo por aquilo seduziu de tal forma que Adão e Eva não levaram em consideração a ordem de Deus. Eles não tomaram em consideração o fato que eles iriam transgredir, e isso é o pecado, a transgressão da lei. Eles iriam transgredir a única ordem dada pelo seu Criador. Eles esqueceram totalmente a base da sabedoria, o temor ao Senhor. Eles não temeram a Deus. Outro exemplo bíblico que a gente poderia citar, vocês podem voltar para o texto lá de Tiago, é de Davi. Davi, em 2 Samuel capítulo 11, nos conta a história do seu adultério com Batseba. O texto diz que Davi foi passear no terraço do palácio, e do terraço ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém saber quem era ela. Davi viu, e aquilo que ele viu o atraiu e o seduziu de tal forma que ele comete o que a Bíblia chama como loucura. Quando o homem cobiça a mulher de outro homem, e ela era casada, a Bíblia diz que esse homem, ele perdeu a cabeça. É isso que a Bíblia diz, que o homem que comete adultério está louco, perdeu a cabeça, não consegue mais raciocinar. E isso foi o que a tentação fez com Davi. Davi não raciocinou. Aquilo atraiu, a cobiça foi tão grande que ele não pensou nas circunstâncias, ele não pensou em nada, ele não pensou em Deus, ele não pensou na transgressão da sua lei. E é esse o alerta que Tiago traz para cada um de nós. Que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando essa cobiça nos atrai e seduz. E a gente precisa estar atento para resistir firmemente antes que a tentação gere pecado. Nós precisamos ser aquele peixinho que escapou, né? Fez a força suficiente para escapar do anzol. Então, irmãos, algumas aplicações práticas sobre isso. Em primeiro lugar, tenha uma visão correta e bíblica acerca de si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Não ache que você é um super-herói imune a qualquer tipo de pecado. Que você, não, eu nunca cometeria o que eles fizeram.
Não, a Eva foi muito mirim, né? Foi muito mal. Eu jamais teria feito isso. Ou, Davi, pô, como é que o Davi faz um negócio desse, né? Eu jamais faria isso. Eu não cairia nesse tipo de tentação. Irmãos, tenhamos uma visão bíblica acerca de nós. Nós somos inclinados para o mal. É isso que a Bíblia nos diz. E que a gente deve vigiar o tempo todo para que a tentação não encontre lugar no nosso coração. Então, não brinque com isso, né? Eu tenho uma colega no meu trabalho que flerta comigo, fica de brincadeirinha e tal. Corta pela raiz. Porque se você der brecha para esse tipo de coisa, uma hora pode atrair e você pode fazer aquilo que Davi fez. Não permita que isso se crie dentro de si mesmo. Não permita que aquilo acabe te seduzindo a tal ponto que você venha a pecar. Famílias têm sido devastadas por falta de cuidado nessa área, irmãos. Famílias têm sido devastadas por erro, e não falo só para homens, homens e mulheres. Cuidado. Em segundo lugar, essa aplicação, irmãos, vai me levar diretamente a essa. Não deixe de congregar. Na igreja, nós temos instrução acerca do pecado e nós temos também correção do pecado. Pelo menos a gente deveria ter nas igrejas, né? Sei que muitas igrejas sequer pregam sobre esse assunto. Eles tendem a pregar muito mais a parte boa do evangelho, a parte e evitam a pregar a realidade do homem. E ainda é muito mais raro uma igreja que trata o pecado biblicamente em seu meio, que é o que a gente chama de disciplina eclesiástica, que é uma ordem dada pelo Senhor Jesus, que você encontra lendo Mateus capítulo 18. A igreja é o local onde você vai ser constantemente instruído e constantemente corrigido acerca do pecado. É aqui, neste lugar, que você vai receber instrução suficiente para se manter firme. Você vai ter pessoas orando por você. Não pense que o pastor está aqui só pregando. O pastor ora individualmente por cada um. Você tem a ajuda de outros irmãos. Você pode estar passando por uma tentação e você vai ter consolo aqui na igreja. Você vai poder desabafar, vai pedir ajuda. Não deixe de congregar. Se você faz isso, você, consequentemente, estará mais vulnerável a tudo isso. Muito mais vulnerável às tentações. Então, irmãos, nós vimos até aqui o que Tiago tem a nos dizer sobre as tentações. Ele nos ensina que, ao contrário das provações, as tentações elas não vêm da parte de Deus. Que, ao contrário, que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. E agora vamos ver o resultado final de quando a gente permite que uma tentação encontre morada no nosso coração. Em terceiro lugar, o resultado desse relacionamento é o nascimento do pecado e a morte. Versículo 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, estudando esse texto, e principalmente esse versículo, eu fiquei muito intrigado e fascinado pela maneira que Tiago usa as palavras aqui. Tiago, ele demonstra aqui de maneira dramática como a cobiça, que ele coloca aqui no texto como uma mulher que concebe, que se relacionou com o desejo humano e então ficou grávida do pecado. Aqui a palavra, irmão, concebido no texto, é uma expressão usada no Novo Testamento para descrever o estado de gravidez. É aqui, onde diz que depois de haver concebido, ali ele está querendo dizer um estado de gravidez. E Tiago usa aqui de maneira figurada para descrever a cobiça que está grávida com o desejo humano e prestes a dar à luz ao pecado. Então, quando a gente responde à cobiça com a nossa vontade, o encontro dos dois, desse relacionamento, gera e concebe o pecado, que é o filho. E esse filho, quando ele começa a atingir a maturidade, ele gera a morte. A gente pode resistir às tentações da cobiça com a graça de Deus. Mas quando a gente não faz, quando a gente não resiste, ela fica grávida do nosso desejo
e em seguida dá a luz ao pecado. É como se Tiago quisesse dizer aqui que não há dúvida, olhando para o pecado, de que é nosso filho. Então é como você olhar para o Augusto e dizer que não é filho do Fábio. Não tem como, né? É algo que você não é filho mesmo. Então é como uma criança que pode ser reconhecida pelo DNA. Todo pecado que a gente comete tem o nosso DNA lá. Não tem como negar. Nós somos diretamente responsáveis por ele. Então ele segue uma cadeia de eventos. Ele diz que a cobiça traz a tentação, que concebe o pecado, que esse pecado dela dá luz a esse pecado, e aí sim ele traz a morte. Nós temos na Bíblia diversos exemplos desse processo fatal. Eva cobiçando e finalmente tomando o fruto da árvore proibida. Nós temos Caim se deixando levar pelo ódio e finalmente matando seu irmão. Nós temos Davi cobiçando e finalmente cometendo adultério. Ananias e Safira em Atos, planejando e executando um plano para enganar os apóstolos. Então, é muito claro esse processo, essa sequência natural, até o nascimento do pecado. Outro ponto que a gente tem que entender aqui do texto é o que Tiago quer dizer por morte aqui. Por quê? Porque a morte, ela não deve ser entendida nesse texto como morte eterna. Por que isso? Porque estamos tratando aqui de pecados cometidos por cristãos verdadeiros. Tiago está escrevendo para um povo verdadeiramente cristão. Hoje tem cachorro atrás e na frente, né? Se a gente admite que a morte aqui no texto de Tiago é uma morte eterna, nós vamos ter um problema. Nós teremos que admitir que é possível o cristão perder a salvação. E aí nós vamos ter que achar um meio para sair desse enrosco, né? A Bíblia nos é muito clara em nos dizer que o cristão não perde sua salvação. Uma vez salvo, salvo. É a perseverança dos santos. E o contexto aqui nos aponta para a gente entender morte aqui como uma referência aos efeitos que o pecado traz para a alma. Mesmo a alma de um cristão. Quem não é acometido por momentos de morte espiritual na sua vida cristã? Quem não? Né? Então o que isso quer dizer? É o amortecimento que o pecado traz. É a culpa que o pecado traz. É o endurecimento, a confusão. É nesse mesmo sentido que Paulo diz para cristãos maduros em 1 Coríntios 8, que ele diz, por causa do teu saber, perece o irmão mais fraco, pelo qual Cristo morreu. E aí Paulo não está dizendo que o perecer é eternamente, mas no sentido de abatimento, de entristecimento, de amortecimento causado pelo pecado. Há ainda quem sugira que mesmo que essa morte não seja uma morte espiritual, mas que o pecado pode levá-lo à morte física. Essa é a opinião, por exemplo, de John MacArthur, grande teólogo americano. Ele diz que essa morte aqui de Tiago, ele também considera como pode ser uma morte física, além da morte das consequências do pecado na vida do crente. E se você parar para pensar, a verdade é que a morte física ela só entrou no mundo por conta do pecado. O cristão vai morrer por conta do pecado, mesmo que não seja uma morte eterna, mas a morte física do crente também é uma consequência do pecado. O pecado de Adão e Eva, o pecado original, o pecado que cada um de nós nascemos. Então, uma história que ilustra muito bem esse sentido de morte aqui, das consequências do pecado na vida do cristão, nós encontramos em Juízes, na história de Sansão. Sansão, ele foi chamado para ser juiz de Israel. Ele, durante 20 anos, julgou Israel, sendo responsável por guardá-los, por libertar de opressão dos filisteus. Sansão, desde a infância, teve um voto com Deus. Ele era nazireu, não cortava o cabelo, não podia ser dado a vinho, não podia se relacionar com prostituição, nem... Resumindo, Sansão era separado pro ministério. Ele deveria andar debaixo de um conjunto de normas e regras e devia ter uma conduta exemplar diante do povo de Israel, ele como um juiz, aquele que
julgava o povo. Mas infelizmente nós conhecemos a história de Sansão. Sansão andou de forma contrária às regras estabelecidas por Deus, quebrou vários princípios. Sansão pecou diversas vezes, ele dormiu com prostituta, ele tocou no corpo de um animal morto, casou-se com uma filisteia, mentiu várias vezes e, por último, no seu relacionamento com Dalila, ele revelou o segredo do seu voto nazireu e teve seu cabelo cortado, né? Qual foram as consequências do pecado de Sansão? Ele perdeu a sua força, os filisteus que sempre tentaram prendê-lo e Deus, com a sua misericórdia, salvava ele, acabaram prendendo, cegaram-no e ele acaba morto. Então você vê a consequência do pecado na vida do povo de Deus. Há consequências, né? Da mesma forma que a gente pode ver na história de Davi as consequências do pecado na vida daquele que era o homem segundo o coração de Deus. O pecado trouxe inúmeros problemas a Davi, inúmeras angústias, incluindo o que eu creio ser a maior delas, perseguido pelo próprio filho que buscava matá-lo, né? Deve ter algo pior para um pai passado que ter seu filho perseguindo, querendo matar ele. Então, irmãos, o que a gente pode aprender com isso? O fato de que todos somos pecadores não nos dá carta branca para continuar pecando e pecando e pecando. Jesus disse em João 14:21 que os seus discípulos seriam conhecidos pela obediência e pelo amor à palavra de Deus. A segurança na salvação, como a gente chama na teologia de perseverança dos santos, também não é uma carta branca para pecarmos. Na verdade, é justamente o contrário. Se a gente peca constantemente e o pecado não nos traz nenhum tipo de pesar, e se não nos arrependemos dele, isso só nos mostra que nunca fomos de fato cristãos, que nunca tivemos uma fé verdadeira. Não se engane, irmãos, um cristão verdadeiro, ele não permanece no pecado. Não tem como, é uma impossibilidade. Como dizer, eu amo a Jesus, se eu continuo a ofendê-lo diariamente, com pecados conscientes? Na verdade, esse tipo de pessoa, de fato, nunca entendeu o Evangelho. Nunca entendeu de fato o que Cristo fez por ele. Se você sente que ainda não se arrependeu de algum pecado de estimação, digamos assim, não deixe para depois, irmãos. Abandone de vez a prática do pecado na sua vida. Pense como ele te impede, esse pecado te impede de ter um relacionamento verdadeiro com o Pai, verdadeiro com o Criador. Lembre que é o pecado que trouxe a inimizade entre nós e Deus. Peça a Deus para te ajudar a ter um verdadeiro arrependimento. E a partir disso você possa achar em Cristo a verdadeira salvação. Quando a gente entende, quando a gente compreende a gravidade do nosso pecado, aí sim nós entenderemos a preciosidade da salvação que a gente tem em Cristo. Quando a gente consegue dimensionar, por pouco que seja, porque nós somos de fato, como é difícil, irmãos, muitas vezes a gente ter noção e dimensão das coisas, mas quando você compreende de fato o que é o pecado, comentava essa semana com o Adriano, como essa palavra se tornou sem significado, a palavra pecado, como isso foi banalizado. As pessoas usam isso para botar nome em loja, doce pecado, para, um pecadinho não faz mal a ninguém, expressões populares, né? Um pecadinho até que é bom. É a transgressão da lei de Deus, é aquilo que separou o homem do seu Criador. Como que eu vou falar desse jeito do pecado? O pecado é algo terrível. A gente não pode correr o risco de banalizar isso. A gente tem que entender o que o pecado fez entre homem e Deus e se arrepender disso. Quando a gente compreende que estamos perdidos, nós compreendemos que precisamos de um Salvador. Essa é a realidade. Então, irmãos, vimos hoje o que Tiago tem a nos dizer em relação à origem do pecado.
Acho que deu para ver bem a diferença entre provações e tentações. Que as tentações, elas não provêm de Deus, mas dos nossos desejos e da cobiça. E quando esses desejos, eles encontram lugar na nossa mente, aí o pecado é concebido e gera uma morte espiritual. A gente pode nos afastar de Deus e nos amortecer quanto ao pecado. Nós vimos que a gente deve resistir à tentação de maneira firme e forte para não cair nesse erro. Amém? Próximas semanas vamos continuar aqui na análise da Epístola de Tiago. Vamos orar.